Boa noite, gente. Mais uma live hoje e o nosso assunto é o Mundo Encantado de Disney. Estou esperando o G. Rodrigues entrar. Oi, Ju. Gente, eu vou chamar ele de Ju pelo seguinte, eu não consigo chamar ele de G, é por causa do Júnior. E a gente é primos, então, desde criança. Então, tudo bom? Tudo Então, vou me apresentar, depois eu passo a bola para você, tá? tá bom. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina Pereira. Sou historiadora, mestre em patrimônio cultural e tenho o projeto aqui Saber Mais Cine e História com a Nicole, que é cineasta. Sejam todos bem-vindos. E agora eu vou passar a bola para o Ju se apresentar. Depois a gente vai bater o papo. Eu sou o G. Rodrigues, ou Juninho. Sou primo da Ana Carolina, da Carol. Sou aqui da cidade de Potim, estado de São Paulo. Pra quem não conhece, é uma cidade pertinho, aqui do lado de Aparecida, terra de Nossa Senhora, e Guaratinguetá. Eu sou formado em arte, Oi? Não, não. Licenciatura em artes e arte dramática, né? Pela Escola Maestro Feio Camargo. Então, sou ator. É isso, tem um canal no YouTube, um canal destinado ao público infantil, de contação de histórias, que chama-se Cia Galinhas e Raposas. Também uma página no Instagram, Cia Galinhas e Raposas, e no Facebook. Então, se todos quiserem conhecer um pouquinho do meu trabalho, é só entrar lá no YouTube e digitar. Antes Por isso da tem gente essas raposinhas ali. E só amante de brinquedo, que alguns, Carol já viu, né? Vários aqui no meu quarto. E bastante da Disney, porque eu sou muito fã da Disney desde pequenininho. Então, antes da gente entrar no assunto da live em si, que é sobre a Disney, fala um pouco como é que funciona, né? Divulga um pouco mais o projeto da companhia Galinhas e Raposas. Então, a companhia, ela foi criada agora na quarentena, quando eu fiquei afastado do meu emprego, que eu sou educador social, dou aula em um projeto social, e já tinha essa ideia faz tempo de criar um canal, só não tinha tempo. Aí, com esses 2 meses, fui planejando e criei esse canal para crianças. Por que criança? Porque eu gosto muito de criança, muito dessa área do infantil, do lúdico, do encantado, da imaginação. E aos que me conhecem sabem que desde pequenininho eu sou meio avoado, uso bastante a criatividade e a imaginação. E hoje em dia, assim, eu vejo que está em falta as coisas para o público infantil. Assim, está em decadência, então você não acha muitas coisas, geralmente. E algumas coisas acho que estão muito atualizadas, muito avançadas para crianças. E outras são bastante educacionais, né? Tipo Dora Aventureira, que ensina inglês. E poucos estão explorando esse lado da imaginação, do encanto, né? Que tem na infância. Então eu pensei nisso. Então, a princípio, o canal conta com contações de histórias. Algumas criadas por mim, outras já conhecidas e adaptadas. E estamos aí. Né? O tio Catavento, a tia Florzinha, aí tem os fantoches, e tudo se passa aqui no meu quarto. É o quarto da imaginação, onde acontecem todas as historinhas. Mas você tem bastante colaboração, né? A Júlia, que é sua sobrinha, minha prima. Ah, sim, a Júlia, a Ana Carolina, o Felipe, a Maria Rita, a Lidiane, o meu afilhado Rian, o Douglas, a Sheila e a Joyce. São, acho que falei todos. E o Thiago Lima Marim. Então, são esses que me ajudam aqui no canal. É uma Contar produção super histórias, colaborativa, né? Isso mesmo. E ela é novinha, né? Começou agora no final de abril, no último semana de abril, que foi postado o primeiro vídeo. Então, acabou de sair do forno, tem algumas coisas para arrumar ainda, ajeitar, e está sempre melhorando. Ok. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o universo do Walt Disney e as suas produções, porque é uma das maiores bilheterias do cinema se deve a esse caráter lúdico, né? Se deveu, né? Corrigindo, a esse caráter lúdico dos estudos do Walt Disney. Então, como o Ju é um estudioso
desse campo, eu chamei para a gente discutir um pouco essa importância que os estúdios têm. Não sei quanto vocês, mas, por exemplo, meu primeiro contato com música clássica se deu a partir dos desenhos do Walt Disney. Essa vontade de conhecer mais as histórias, as lendas que permeiam os desenhos, veio pelo contato que a gente tinha, né, na década de 80. A TV aberta passava muitos desenhos do estúdio, então foi esse contato que eu acho que me fez um pouco gostar da leitura, né? Então, eu acho que é um assunto bem pertinente e como eu já disse em várias lives, toda produção, ela tem um caráter histórico e a gente pode ver como é que uma sociedade se imagina, como ela se imaginou, como ela se projeta para o futuro, né? Quais são as mentalidades que estão ali nas determinadas épocas das produções artísticas. Porque o cinema é escolha, a interpretação, né, de certo tema. Então agora eu vou passar de novo a palavra para o Ju, para que ele comece a falar sobre os estúdios Walt Disney. Sim. Então, até anotei algumas coisas que são muitas histórias, né, que a Disney está aí desde 1923 e começa lá em 1901 com o nascimento de Walt Disney em Chicago. Ele era filho do Elias e da Flora, que mesmo assim quando o Walt Disney era pequenininho, eles resolveram mudar por causa da violência em Chicago para Kansas, em Missouri. E lá o Walt Disney teve seus primeiros contatos com desenho, porque ele era um pouco isolado, então não tinha muito contato com crianças. E ele brincava, conversava com os animais da fazenda. Então acho que aí já tem uma característica igual a mim, que também na minha infância não tinha muitos amigos, assim, eu ficava conversando com as galinhas, os cachorros. E lá ele começou a rabiscar seus primeiros desenhos na folha de caderno, na parede do celeiro. Só que seu pai não aceitava. Então ele nunca foi de dar apoio ao Disney, né? Ao Walt. E daí eles teve que vender a fazenda e voltaram para Chicago. Aí abriram uma fábrica de... Não, minto. Antes eles foram para... Deixa eu olhar aqui. Antes de Chicago... Ah, tá. Daí foi para Kansas e fez a distribuição do jornal lá, de Kansas City. E aí o Walt Disney, o irmão dele, Roy, eles são 5 filhos. O Walt Disney é o último dos meninos. E a caçula é uma menina. Os outros 3 eram homens. 2 já tinham fugido da casa dos pais, que era normal naquela época. Que deixava o bilhete na cama e pulava a janela e ia embora. Para viver a vida, os sonhos. Pois o pai dele era muito rigoroso. E lá, com a venda de jornal, o Walt Disney foi estudar também na escola e teve contato com teatro, fazer algumas encenações. E o pai também teve que vender o jornal e voltar para Chicago e abrir uma fábrica de geleia. Aí o Walt Disney foi trabalhar como estagiário na escola e teve esse contato com o teatro e ele queria ser ator de teatro a princípio, porque ele era muito fã de Charlie Chaplin. Só que seu pai, mais uma vez, foi lá na escola, onde ele estava com um amigo, que tinha o mesmo nome que ele, o Walter, e bateu em Disney, para ele não ser ator, que ele tinha que arrumar um emprego de verdade. Aí nessas andanças, até que Disney briga com o pai e também resolve fugir e morar com o irmão, o Roy, que ele tinha acabado de vir da Marinha. Mas antes disso, Disney ele falsificou um documento, quando ele tinha 17 anos, para ir para a guerra, para a Primeira Guerra Mundial. Então ele tornou motorista da Cruz Vermelha. E lá ele ficou 1 ano somente. Como motorista de ambulância, né? Isso. E lá, por curiosidade, ele conheceu
Deixa eu olhar aqui. Eu sei que ele conhece um produtor de carreira McDonald's. de cartoon, né? Isso, Isso. E depois ele passa a produzir filmes publicitários. isso mesmo. Mas ele chegou a conhecer o empreendedor lá do McDonald's, o que divulgou que tinha a mesma idade que ele, também mentiu a idade. Tinha 17 anos, eles se encontraram lá na guerra. E o do McDonald's falou assim: nossa, enquanto nós jovens saía para paquerar, conhecer as meninas, Disney ficava lá fazendo seus desenhos, seus cartoons. Que ele falou assim: nossa, quem dera. Muitas daquelas mulheres que conheciam já estão mortas e Disney vive até hoje, né? Aí pelos os desenhos animados. Daí ele volta morando com o Oi, fica louco por desenho, quer desenhar, aí consegue um emprego de cartoon, só que não dura muito, e lá ele conhece o Ub, que vira o seu sócio até, por muito tempo. E eles começam a desenhar para essa empresa, só que o Walt Disney é mandado embora antes e depois o Ub. Aí eles começam a fazer estágio em um jornal, de fazer cartoons na época da guerra, meio que debochando dos cidadãos, né? Fazendo essa ironia. Só que aí Disney quer abrir logo o seu estúdio. Então ele chama o Ub para eles começarem a produzir os desenhos dele. E o primeiro desenho até que eles começam a trabalhar depois das tirinhas do cartunista foi Alice, que na verdade era Alice. Gente, Alice in Cartoonland. E o Que era Coelho. feito com uma menininha que ia para o universo do desenho. Como já tinha lançado um desenho, que um desenho sem da tinta invadia o mundo humano. Ele resolveu fazer o inverso, colocar a criança entrando no mundo do desenho. Então ele Em se- vende. Oi, Oi. só complementar. Em seguida, ele cria o Coelho Oswald, que o Slot coloca aqui no comentário, que foi como a primeira criação, mas Slot é a segunda criação dele, se eu não me engano. Que a É, primeira é a Alice, né? Alice in Cartoonland. Isso. Que ele fez para E o primeiro Margaret. personagem é o Mickey, né? Isso, o Não, Mickey foi depois que ele perdeu os direitos do Oswald. Na verdade, aí ele vende para Margaret Winkler 6 filmes da Alice. Depois eles pedem algo novo. Pois já estava meio que o mercado saturado, com o Gato Félix, que fazia muito sucesso. Só que eles criam um personagem novo. Daí o Disney cria o Oswald, que era o coelho. Que o Charles Mintz, que casou com a Margaret, ficou dono lá dos estúdios e acabou pegando os direitos do Oswald, né? Quando o Disney assinou o contrato, passou o direito de criação da Alice e do Oswald para a Universal, a distribuidora. E sendo assim, ele perdeu totalmente o direito daquilo que ele tinha e voltou falido mais uma vez. Então, aí ele liga para o irmão Roy, que era parceiro dele na parte administrativa. Como mais uma vez Disney várias vezes perdeu dinheiro, mais uma vez ele voltou pobre lá para Chicago. E no meio do caminho resolve criar o Mickey, que é o ratinho, que na verdade foi um ratinho que ele tinha como companhia lá na época que ele tinha aberto o primeiro estúdio e faliu. E ele ficou dormindo no estúdio e acabou conhecendo esse ratinho, que ficou companheiro dele. se eu não Porque me ele tinha engano, foi em 27, né? Isso. E aí Isso. depois, na sequência, ele cria o Pato Donald, o Pateta e o Pluto. PPP. Eu gravei assim, PPP. Ainda tinha a Para Horácia, contracenar. ainda tinha o Horácio e a Clarabella, que depois não ficou tão famoso quando os desenhos criaram voz. Né? Porque o Walt Disney foi o primeiro. Oi. Só recuar antes no tempo, em 28 ele cria o primeiro desenho com som, que é o Steamboat Willie. Isso, que é do barquinho lá, que o Mickey tá dirigindo. Sim. Isso mesmo, mas a gente vai chegar lá ainda. Que foi... Depois que ele criou o Mickey,
Aí ele ganhou um pouco de dinheiro, que foi o do voo lá, que ele se baseou no primeiro voo do oceano lá do piloto. E depois ele criou esse com som, porque os desenhos já não faziam tanto sucesso. Ele queria sempre inovar. Como ele era um visionário, ele falou assim, então vamos criar o primeiro desenho com som. Então ele cria esse do barquinho pelo rio, que ele se baseou num amigo dele, escritor, que nas horas vagas ele passeava por esse barco, no rio lá, quando ele era criança. E depois que criou o som, todo mundo não acreditava no disso. Falou, nossa, mas como você vai investir dinheiro em sons para o desenho? Isso não é novidade, o desenho só nasceu para ser mudo, tudo, mas ele foi em frente, conseguiu dinheiro, investiu tudo que ele tinha de novo, porque depois ele já tinha perdido lá com o Oswald, investiu tudo e aí deu certo. O Mickey começou a fazer sucesso aí. Aí depois que ele criou o desenho, ele queria colocar cor no desenho. Foi o primeiro filme colorido também, o primeiro desenho animado colorido da história, que foi Flores e Árvores, que conta a história de um romance de duas árvores, que eu lembro de ter assistido agora, e parece que é tão atual, né, Carol? Sim. Assim, os desenhos Disney. Isso faz tanto tempo, que é 1920 e pouco, 30, nessas décadas. Só que aí o Disney, esse desenho de Flores e Árvores foi em 1932 que ele criou. O primeiro desenho com cores, e ele ganhou o primeiro Oscar. O Oscar de melhor desenho animado. Com Flowers and the Trees. Isso, que é Flores e Árvores, em português. E depois, em 33, ele criou os Três Porquinhos. O famoso Três Porquinhos, com a canção Quem Tem Medo do Lobo Mau. E foi em meio à época da depressão nos Estados Unidos. Então, muitos cantaram um hino dos Três Porquinhos contra a maldade do lobo, que é Quem Tem Medo do Lobo Mau. Então, esse desenho também ganhou o Oscar, que fez bastante sucesso. Então, arrecadou bastante dinheiro pro Disney. Daí, então, como ele era visionário, ele queria alçar voo, fazer diferente de todos os desenhistas da época. Então resolveu criar o primeiro longa-metragem de animação, que foi A Branca de Neve, em 1937. Branca de Neve e os Sete Anões. Que novamente ninguém acreditava nele, disse que era loucura do Disney, que dessa vez ele ia falir e não ia conseguir mais recuperar o dinheiro. Então ele ia voltar à falência. E Branca de Neve foi um dos maiores sucessos de bilheterias de Disney, que perdeu esse cargo somente para o Rei Leão em 94, porque fez muito sucesso, algo novo, inovado, porque Disney preocupava muito na história da Branca de Neve como prender as crianças, o público infantil, por 1h30 no cinema. E ninguém acreditava, porque não teria tanta trama, tanta história para contar no desenho animado. Porque o desenho animado era só feito para as pessoas rirem, se divertir e passar o tempo. Mas ele inovou novamente com Branca de Neve. E por que escolheu Branca de Neve? Porque Branca de Neve fez um marco na vida dele. E quando ele estava lá em Missouri, quando ele entrou no cinema, ele estava assistindo o filme da Branca de Neve. E o pai dele novamente foi atrás dele, lá no cinema, e deu uma surra nele. Aí depois disso ele nunca mais esqueceu o desenho da Branca de Neve. A história da Branca de Neve, né? Dos irmãos Greens. Sim. Ju, antes de passar, eu tenho duas perguntas. Deixa eu localizar. Sim. A primeira é da Ana Carolina, minha xará, que perguntou, deixa eu voltar lá na frente. Ela pergunta, o que mais te encanta no universo da Disney? E o Thiago, ele pergunta sobre uma técnica que o Disney inovou nas animações. Se você pode falar um pouco dessa técnica. Então, antes da gente passar para o próximo tópico, eu queria que você respondesse e depois a gente volta. O que me inspira no Walt Disney? Oi? Não te escutei? No Walt Disney? Sim. O que me inspira? A Ana Carolina, ela pergunta o que mais você
te encanta no universo do Disney? Ah, sim. Eu acho que as histórias mesmo, que eu acho que Disney ele trabalha muito essa questão da imaginação, do lúdico, de trazer morais para os desenhos dele. Até quando ele criou o Mickey, ele cria contra todos aqueles desenhos da época, que faziam piadas, tinha um pouco de obscenidade, e queria trazer alguma coisa leve para as crianças, né? Uma coisa divertida. E o lúdico, o fantasioso, esse mundo da imaginação mesmo, que me encanta, que me fascina. Disney nos transporta para outros universos, assim, parece que a gente sai um pouco da realidade, daquilo que estamos vivendo, dessas crises, desse mundo muito louco, e deixa a gente dar-nos um respiro. Então, esse mundo fantasioso eu acho maravilhoso, assim. E até ele conseguiu inovar vários contos de fadas, né, que antigamente eram feitos para adultos, que tinham outras morais, e transformou dessa forma bela para as crianças. Desde a Branca de Neve, a Bela Adormecida, Cinderela, e assim vai. E ele faz sucesso até hoje. Então, filmes antigos, lá como Branca de Neve 37, você assiste hoje, parece que foi feito agora. Acho Tá. que é isso. E a pergunta do Tiago é sobre a inovação técnica que o Walt Disney trouxe. E aí o Felipe tá brincando com você que é para você responder sem ler. Mas eu não li. É que é muita coisa, eu misturo Não, eu sei, todos. eles estão te zoando aqui. É, você conhece, né, Carol? Você teve aqui. Então, não sei se foi da Branca de Neve que o Thiago tá falando, que é o storyboard, que é feito em camadas, para dar o sentido de profundidade no desenho, que ele inovou com a Branca de Neve. Que ele até comprou um aparelho que fotografavam 7 camadas ao mesmo tempo, que dá aquela sensação da profundidade no desenho. Não sei se é isso. E todos os desenhos dele eram pintados à mão, em folhas de acetato. É isso, Thiago? Porque depois ele foi inovando. Várias vezes Disney foi inovando. Né? E trouxe o som para o desenho, trouxe a cor para o desenho, trouxe o primeiro longa-metragem. Depois tem o primeiro desenho 3D, que foi o Toy Story, em parceria com a Pixar. É isso? Não sei se respondi. Ele Tiago, falou ele sim. te... Sim, tá. Sim, é camada mesmo. Tá. Storyboard. Vamos continuar e depois eu faço uma rodada de segundas perguntas. Já estão chegando mais Tá perguntas. Pode bom. mandar, tá, gente? Eu vou aqui anotando tudo bonitinho e quando der uma brechinha, encaixar, a gente vai perguntando. Então, aí agora eu que quero falar uma coisa. Aí em 37 ele faz o Branca de Neve, né, que foi um sucesso de bilheteria. Outros longas Sim. foram criados, como o Pinóquio, Fantasia, o Bambi. Mas eu queria destacar uma coisa acerca da atuação do Walt Disney na Segunda Guerra Mundial. Porque ele colaborou com as Forças Armadas, ele produziu desenhos animados para treinar os Isso. soldados para a guerra. Ele Né? era chamado. Sim. O E dono fazia chamadas para os jovens irem para a guerra. aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, na época da guerra, depois do ataque a Pearl Harbor, as Forças Armadas tomou o estúdio de Disney para os soldados ficarem lá. Então aí o governo meio que fez ele criar desenhos da turma do Mickey, convocando os soldados a estarem indo para a guerra, né, que já eram muito famosos, o Mickey, o Donald, o Pateta. Então liberou o estúdio, acho que foi praticamente isso. Aí até que soldados, num dos gritos lá, num dos códigos que eles levaram para a Normandia, no dia D da invasão, era Mickey Mouse, que eles gritavam. Até Mickey Mouse era a senha para eles invadirem. E nessa época também, que foi como a Disney estava tomada, ele parou várias produções, tipo Alice, Peter Pan, Dumbo, e acabou viajando para a América do Sul, onde ele conheceu o Brasil e criou o personagem do Zé Carioca, que foi em 1941, que foi o filme Alô Amigos, que ele fez o Pato Donald como embaixador, veio conhecer o Rio de Janeiro, conheceu o Zé Carioca. Aí fez tanto sucesso aqui na América do Sul e nos Estados Unidos que ele resolveu criar
Alô, Você Já Foi à Bahia, que foi a continuação, que colocou o Galim Panchitos do México. Então, e ele queria muito a participação da Carmen Miranda com as canções dela, mas ela não pôde, porque tinha assinado um contrato já e não poderia, era exclusivo do contrato. E até a irmã da Carmen Miranda fez uma participação no Alô Bahia. Então, esses dois filmes também foi criado nessa década da Segunda Guerra Mundial. Então, eu quando... Também. Desculpa, pode falar. Não, pode falar, depois eu complemento. Não, pode falar. Ah, não, sim. E daí, nesse meio também, ele criou o Fantasia, que foi o primeiro filme de longa-metragem com música clássica. Ele queria unir o desenho à música clássica. Só que não fez sucesso, que as pessoas daquela época não entendiam. E hoje em dia as pessoas falam que Disney estava muito à frente daquela época. Porque com o relançamento depois de um tempo, o Fantasia começou a fazer sucesso em 1960, com os hippies. Que ele falou, nossa, que parada é essa? Acho que os personagens devem estar usando alguma coisa para cantar essas músicas. E começou a fazer sucesso. E depois o Fantasia 2000, que foi relançado, que fez bastante sucesso. Mas Disney, tudo ele tentava. E ele era muito visionário, então tudo ele investia. Ele pegava todo o dinheiro dele. Então, até na época da Branca de Neve, ele pegou todo o dinheiro que ele ganhou, abriu um estúdio maior e investiu tudo no próximo desenho animado, que não fez sucesso. Ele quase perdeu tudo. Aí, devido à Segunda Guerra Mundial, o mercado europeu já não estava mais buscando desenho, também estava em crise financeira, que deu esse recesso. Então, eu só quero voltar um pouquinho no Fantasia, porque eu queria salientar uma coisa. Eu utilizava trechos do Fantasia muito numa oficina que eu fazia de educação patrimonial, para trabalhar acerca do imaginário sobre o Brasil. E ali no Fantasia é tudo muito lúdico. Então é ótimo para trabalhar com crianças aí do sexto ano, sétimo ano. E o que eu trabalhava no filme, nesses trechos? Eu trabalhava a questão da brasileiridade. Será que o brasileiro é como o Fantasia retrata? Porque tem ali a figura do malandro, né? Tem o Brasil tropical, cheios de bananas. Será que é só isso? Então, utilizei muito o filme Fantasia nessas oficinas de educação patrimonial para abordar, para a criança ter o primeiro contato sobre o que é identidade, como eu me identifico. Né? Depois de todo um trabalho ali que eu fazia para se identificar a importância do bairro, e eu parti para uma coisa mais macro, né, que é o nacional. Então, os filmes da Disney, dependendo de como se aborda, eles podem ser um riquíssimo documento para se trabalhar certas temáticas. Então, era só isso que eu queria dizer, que aparentemente é um filme que ressalta algumas características do Brasil, mas tem muita coisa ali por trás. Vamos pensar aí que os Estados Unidos, eles estão fazendo uma política muito forte sobre os países latinos, né? Econômica, ideológica. Então, o filme ele tem que ser analisado dentro do seu contexto e também nas entrelinhas. Nesse caso, eu não trabalhei as entrelinhas porque eram crianças bem jovens, então, por causa da maturidade cognitiva delas, eu não conseguia trabalhar esses aspectos, mas eu trabalhei essa questão. Vamos pensar, o que é ser brasileiro? O que é ser brasileiro por Walt Disney? O que é ser brasileiro para você, para o seu pai? E aí, assim, a gente ia desenvolvendo. E, então, pode prosseguir, Ju. Tem algumas perguntas e algumas observações que eu vou ler mais para frente. Até o Zé Carioca, né? A figura do Zé Carioca, do malandro, do da praia. O que meio que lubridia o Pato Donald, né? Isso. Né? Embebeda.
Ele, Até hoje, né? Estrangeiro tem aquela visão do carnaval, né? As mulheres de biquíni, roubo, como se o Brasil só tivesse isso, né? como Sempre se teve essa fosse, má fama, como se fosse só tropical, não tivesse. outras coisas, né? Outras É, culturas, coisas importantes a dizer. Mas os é, Estados Unidos. a Oi? Nicole tá me perguntando aqui se eu trabalhava no Fantasia, no Fantasia. Tá, aí Fantasia. continua. Daí, nesse meio aí dos anos, em 1950 ele criou a Cinderela, depois a Alice em 51, 55 a Dama e o Vagabundo. E nessa década de 50 que ele criou a Disneylândia, que ele viu essa necessidade de criar um parque temático para que as famílias pudessem passear com os filhos, pais. Então ele criou a Disneyland baseando nos filmes de sucesso deles. E também, mais uma vez, ninguém apoiou ele, só o irmão, que todo mundo dizia que ele era louco. Dessa vez ele ia falir, que ele ia perder tudo e não teria mais volta. Mas, como já disse, ele era um visionário, ele seguiu em frente com a ideia e criou a Disneyland. Mas estamos aqui falando dos filmes. Em 1953, ele cria o Peter Pan, que também é uma das histórias minhas favoritas, do James Barrie. Porque o Peter Pan não cresce, né? Então, acho que tem um pouco a ver comigo, essa mentalidade sempre jovem, da terra do nunca, aventureiro. Então, o Peter Pan não fez tanto sucesso também, que ele esperava, mas conseguiu arrecadar na bilheteria. Até teve uma polêmica sobre o Peter Pan na questão dos índios, então não foi bem visto pelo retrato dos índios, que tem uma cena que tem a princesa Tigrinha, e aí eles mostram os índios como selvagens, que não conseguiam interagir, e teve uma crítica muito forte sobre isso, que essa parte do livro ele mudou, né? Ele mudou vários pontos do livro do James Barrie. Até então, a princípio, a cachorra dele ia para a Terra do Nunca, o João não ia, e ele fez o Peter Pan mais sático, né, mais debochado. E o Peter Pan demorou 10 anos, essa negociação dele com o James Barrie, para liberar os direitos dele estar criando a animação do Peter Pan. E também, uma das diferenças em que deu muito sucesso no desenho foi a criação da Sininho, que no teatro ela era feita somente por uma luzinha, né? Era feita com a lanterna e aquela luzinha passeava pelo o palco. E foram bastante pessoas envolvidas na criação do Peter Pan. Então ele fazia como um filme, então contratava atores para encenarem as cenas e assim os artistas estarem desenhando esses movimentos. E eles tiveram muita dificuldade em desenhar os movimentos de Peter Pan voando. Então, depois desse sucesso, veio a série do Tinkerbell, que faz sucesso até hoje, e diz a lenda que eles vão fazer uma nova versão do Peter Pan por esses tempos. Eu acredito que seja de live action, que está em moda, né? Com o Rei Leão, Bela Fera, talvez seja isso com o Peter Pan também. Espero, porque eu sou muito fã do Peter Pan, que eu gosto muito. Daí, prosseguindo, em 59 a Bela Adormecida, em 61, 101 Dálmatas, em 63 a Espada era a Lei, em 64 ele cria a Mary Poppins, que também durou aí a negociação com a autora do livro de Mary Poppins, a criadora, 22 anos, ele negociando com ela para fazer os direitos. Que também ele criou o filme com desenhos animados para o mundo humano, que fez muito sucesso mesmo. Mas ainda ninguém tinha batido o sucesso de Branca de Neve. E em 1966, o Disney morre com um câncer, né, no pulmão, decorrida que ele fumava muito. E em 66 ele morre, em dezembro. E em meio a isso estava o processo da criação da Disney World, na Flórida. Que ele viu a necessidade de criar um outro parque mais bonito, melhor, maior, com mais atrações. E ele era bem perfeccionista mesmo. Então, até por isso que demorava a criação do filme dele, era muito rigoroso, brigava muito com os desenhistas.
E a Disney World nasceu em 71, depois da morte dele, e logo após a inauguração da Disney World, morre o irmão dele, que era o Roy, que era o seu sócio da parte administrativa. E quem fica tomando conta da Disney é o Roy Edwards, que é o filho do Roy, e o Ron Miller, que é o genro de Disney, porque o Disney teve duas filhas, né? Uma adotada, que foi Diane, e a Susan, que era a filha caçula. Daí essa foi a era da Disney. Aí depois a gente vai entrar agora numa outra parte. Aí se quiser fazer as perguntas, acho mais fácil. Tá, a Ana Carolina Santos, ela pergunta qual seria o seu personagem favorito do Disney e por quê? Da Disney, personagem, é ele. É o Toy Story. Da Pixar, né? Disney Pixar, da parceria. Então não conta. Da Disney, meu filme favorito dessa era, que diz que é da Renascença até o ano de 2000, que foram esses desenhos à mão, que depois foi mais computação gráfica. Eu gosto muito do Tarzan, acho um desenho maravilhoso também, a gente vai falar um pouco. Do Hércules. Mas personagem eu gosto de todos, não tem um assim específico. Eu gosto muito do gato, da Alice, eu gosto dos Zeus, gosto dos Incríveis. Ou seja, Mas você minha gosta da paixão obra toda. Oi? Você gosta da obra Toy toda, Story. quase. Tudo que. Peter Pan, os Incríveis, mais o Woody, o Toy Story, não tem jeito, é amor desde sempre, desde 95. E aí, deixa eu ver, tem um comentário aqui. Ai, perdi. Só um minutinho. Ah, Ana Carolina. Tá. A Nicole, ela faz um comentário. Cadê? Que, na verdade, o Branca de Neve foi o primeiro longa-metragem de animação em âmbito... Ai, é porque as pessoas vão mandando, eu vou perdendo aqui Vou perdendo os comentários. Foi a primeira animação em âmbito comercial. O Slot diz que uma curiosidade, que o Robin Hood tem o storyboard que era originalmente da Cinderela. Olha que legal, eu não sabia. E aí Ele tem... usava vários storyboards de outro filme. Então, se você reparar, tem vários filmes que tem a mesma cena, o mesmo movimento, que ele reciclava alguns desenhos já feitos. Então, Robin Hood, com Branca de Neve, até o Rei Leão usa algumas movimentações do Bambi. Então, sempre tem. Ele sempre recicla isso. É. Então, Aí tem bastante conhecidas. o E a Branca de Neve comentário... foi. Não, desculpa, te cortei. Não, a Branca de Neve foi de âmbito comercial, fez sucesso demais. Tá. E aí a Nicole fala que Fantasia foi inovador no sistema de som. Aí tem mais uma pergunta do Thiago, que fala... Nossa, subiu. Ô Ju, continua, que eu vou colar os comentários aqui, que eles estão subindo com muita rapidez e eu não estou conseguindo. Tá? E aí a gente retoma mais no finalzinho. A gente ainda tem 20 minutos aí no finalzinho eu faço as perguntas, tá? Ok. Então, daí de 1966, com a morte de Disney, até 1984, meu ano de nascimento, teve essa defasão aí de filmes, de longa-metragens, de desenhos. Então, a Disney novamente quase faliu. Todo mundo acreditava que dessa vez ela não iria sobreviver. Que daí eles tiram o Roy da direção e fica somente o Ron, que era o genro do Disney, e eles acabam contratando a dupla que fez muito sucesso na Walt Disney, que é o Michael Eisner e o Frank Wells, que era a dupla dinâmica, que foi comparado como Disney e Roy, um na parte da criatividade e outro na parte financeira, administrativa. E eles começam a criar outra linha de filmes, de desenhos de sucesso. É um grande sucesso. Na época foi uma cilada para o Roger Rabbit, que foi de 1988, que é do coelhinho lá, do policial, que tinha a cena do crime, que fez bastante sucesso também. E Uma Linda Mulher, também, em 1990.
E a era da renascença da Disney, que é considerada entre 89 e 2000, né, em 99, se iniciou com A Pequena Sereia. Que daí eles resolveram criar logamente um novo longa-metragem de nível assim bem detalhista, igual o Disney gostava, que foi A Pequena Sereia, e a Bela, depois em 91 a Bela e a Fera, e em 92 o Aladdin. E a Bela e a Fera foi o primeiro longa de animação a concorrer à categoria principal do cinema, que foi o melhor filme. Então já teve essa mais um primeiro lugar para o Disney, né? Primeiro longa-metragem de animação a concorrer como o melhor filme. Só que ela não ganhou, só ganhou a melhor canção. Assim como a Pequena Sereia, o Aladdin, Pocahontas, Rei Leão, foi começando a ganhar vários Oscars de melhor canção. E o grande sucesso, aí para quem... O Thiago, 88 anos que eu nasci, só que não, né, Thiago? Quem é fã, Joyce, está aí na live, o Rei Leão, em 1994. Com a direção de Roger Allers e o Rob Minkoff. Eles, para gravar o Rei Leão, eles ficaram bastante tempo lá na África, estudando os movimentos dos leões, conhecendo a vida dos leões, para fazer mais realismo para o desenho. E nesse filme trabalhou mais de 800 artistas, com mais de 1000 desenhos. E trabalhou em 3 continentes. Então, os estúdios da Walt Disney também tinha lá na Europa. Então, algumas partes do filme eram feitas na Europa, outras nos Estados Unidos. E assim se deu ao Rei Leão também. E a cena do Gnu, que durou apenas 3 minutos, levou 2 anos para ser concluída. Devido ao detalhe da cena, a movimentação dos animais. E até depois, acho que usaram o storyboard dos Gnu para fazer a Mulan. Naquela cena dos cavalos estão correndo na neve atrás da Mulan. Então, você olhar também tem essa mesma movimentação dos gnus e os cavalos. Custou em cerca de 50 milhões, mas arrecadou 750 milhões. Foi a série de vídeos, quando foi lançado em vídeo, foi o mais vendido de todos os tempos. Então acabou rapidamente, fez muito sucesso. E uma curiosidade, quem trabalhou no Rei Leão foi o time B dos estúdios, porque o time A, que era o time dos grandes filmes, os clássicos, estavam trabalhando no filme da Pocahontas, que eles acreditavam que seria o grande sucesso, devido a tratar de uma princesa e tratar da América, mas aí o Rei Leão surpreendeu todo mundo e é o sucesso até hoje, que diz que só perdeu o trono de maior bilheteria, o sucesso para Frozen. Eu prefiro o Rei Leão. Que é maravilhoso, sem dúvida. E inovou nas canções, trouxe canções da África, ganhou o Oscar de melhor canção também. E o Rei Leão, como Bambi, foi, acho que um dos desenhos que teve as 2 cenas mais dramáticas até hoje, considerado, que foi a morte da mãe do Bambi e a morte do Mufasa, pai do Simba. Que a princípio era uma outra cena do filme do Rei Leão, da morte do Mufasa. Só que quando ele pôs para as crianças assistirem, as crianças ficaram tudo traumatizadas, choraram muito, muito, então ele resolveu amenizar a morte. Mas mesmo assim, muitos choraram, né, na cena do Mufasa, imagine como era antes. E a princípio, quando estava criando, o Scar não seria o irmão do Simba, ele era seria o inimigo, né, o irmão do Mufasa, desculpa, tio de Simba. E a trama, a princípio, ia falar sobre a briga dos leões com os chimpanzés. Então, o Scar era líder dos chimpanzés e o Mufasa dos leões. Aí ele mudou toda a história e criou essa trama entre irmãos, né? Baseando na história de Hamlet. E até foi acusado de plágio devido à semelhança com um filme japonês, que era o Kimba, o Leão Branco. Entre a cena, os babuínos, então tem muita semelhança. No livro que eu li do Walt Disney, diz que ele se inspirou no Kimba realmente. E que o criador do Kimba até entrou com processo contra a Disney, mas chegou a falecer. E a mulher dele retirou o processo, que disse que era uma honra o Walt Disney ter inspirado algum desenho dele.
assim como eles inspiraram vários desenhos do Walt Disney. O que mais? Do Rei Leão seria isso. Daí o Wells, que era o parceiro que estava dirigindo a Disney, ele chegou a morrer em 94, no término do Rei Leão. Daí teve a crise novamente na Disney, para eles encontrar uma pessoa que seria capaz de substituí-lo. Então contrataram Katzenberg, que não ficou nem 4 meses e já foi mandado embora. E Katzenberg processou a Disney e tudo, porque não poderia ter mandado embora em 4 meses, recebeu uma grana preta. Daí fundou juntamente com o Steven Spielberg e o David Geffen a DreamWorks Animation, que foi a grande rival da Disney. Então, devido a essa briga, o Katzenberg formou a DreamWorks. Então, os primeiros... Aí tem aí que diz que alguns filmes dele, ele roubou a ideia do Disney, que eram muito parecidos, que foram lançados no mesmo ano, aproximadamente. Que eram Formiguinhas, O Vida de Insetos, que eram parecidos, e depois o Procurando Nemo com o Espanta-Tubarão. E o Katzenberg mesmo criou o Shrek, que foi uma sátira à Disney. Então, quando ele criou o Shrek, ele meio que satirava a Disney, debochava das princesas, e por consequência ganhou o primeiro Oscar de animação, derrubando a Disney aí. Alguma pergunta? Muitas. Não sei nem que horas são. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu só queria fazer um comentário. Eu acho interessante que os filmes das Disney, eles não são ambientados só em um continente. Por exemplo, Moana, o Rei Leão, tem a temática africana, mesmo que essas tenham estereótipos, né? Eu acho que mostrar uma certa diversidade é um ganho, sabe? Porque mostra um pouco, vamos dizer assim, de sensibilidade em mostrar outras culturas. É estereotipada? É, mas vamos pensar, é melhor do que não mostrar. Para uma criança ver um desenho da África, pode despertar nela a curiosidade. Eu acho que assim como despertou em mim a curiosidade de conhecer a música clássica e de ler acerca dos contos, né, que estavam ali nos filmes mais antigos do Walt Disney, eu acho que isso é bastante válido. Então tá, tem uma pergunta aqui que é da Nicole: por que os filmes começaram a ser distribuídos pela Buena Vista Film Distribution Company? Não lembro. Que eu me lembre, e Acho na que a década... Disney... Porque ela pagava distribuidoras, aí depois ela criou, acho, a sua própria distribuidora. Mas Mas eu pelo não que eu lembro. me lembro, na década de 2000, recente, finalzinho da década de 2000, a Buena Vista, ela é incorporada ou se transforma, sei lá, na Disney. Eu acho que é por isso. Agora, antes, eu não sei responder essa questão, mas eu sei que, pelo que eu... Hã? Porque depois da década de 2000, a Walt Disney começa a comprar tudo, né? A Walt Comprar a Disney, Lucasfilmes, a Pixar, o direito da Marvel. a Ela começa Fox, a lucrar tudo. filmes, Isso. né? E até em 95 que ela faz a parceria com a Pixar, criando Toy Story. Essa parceria duraria por 10 anos. A Pixar teria que fazer 6 filmes com a Disney. Daí foi rompida essa parceria em 2004, com o último filme que foi o Carros. Só que voltou só que em 2006 a Disney já conseguiu comprar a Pixar, do Steve Jobs, do John Lasseter. A Nicole, ela complementa aqui, foi a partir da década de 50, antes era a própria Disney que fazia distribuição. Ó, Nicole, eu não sei dessa história, eu sei que a partir da década de 2000, que eu me lembro, ela saiu comprando, inclusive, a Buena Vista. Pela bibliografia que eu procurei, eu não sei não. Mas eu posso procurar e depois
botar lá no comentário da live. E se você souber também, você me ajuda colocando lá para mim, porque não sei. Aí eu vou passar para a próxima. Oi? Pode falar, Ju. Ah, não. Porque a princípio não era a Disney que distribuía, ela tinha outros distribuidores. Aí depois não lembra a época que ela cria a própria distribuidora. Que até então ela assina contrato com a DreamWorks para ser distribuidora da DreamWorks. Mas não tinha que comprar os direitos da DreamWorks. Aí o Thiago, depois tem a pergunta do Thiago, que pergunta qual filme você menos gosta? Capciosa. Quer? Qual filme que você menos gosta? Filme que eu menos gosto? Da Disney? É. Ah, não tem. Ah, Cinderela, talvez. Que é chatinho. A Aline Vasconcelos pergunta: o que você acha de contar contos clássicos encantados para criança? Não deveria ser contado de uma forma como ela é? Ou seja, a primeira versão que não é encantada? A isso aí eu respondo. Que foi uma coisa que a gente discutiu, né? Eu acho assim, a primeira versão, se você pegar... Fala um conto aí, Ju. Qual? Branca de Neve. Se você pegar um conto, eles eram bem pesados, eles eram para adultos e tinham um caráter até aterrorizante. Então, e tinha uma questão de moral, né, de uma sociedade que não era letrada e tudo mais. Então, eu acho que contar de uma forma mais lúdica já vem um pouco com os irmãos Grimm, que adaptaram para o universo infantil. Também mas ainda tá meio sombrio dos irmãos Grimm. Mas já com a questão de educar, né? Mas a primeira versão, se a gente pegar o pé da letra, eles não podem ser adaptados para crianças, assim, vamos dizer. Naquela época. E até que as pedagogas aí da live, as crianças eram tratadas, né, como adultos, minis adultos. Sim, até então, da década, na Idade Média todinha eram pequenos adultos. É verdade, pequenos adultos. E dizem foi poetizando essas histórias para transformar para criança. Eu acho que por isso que fez tanto sucesso, muito sucesso. Até porque antes do Mickey, o desenho também era meio contraditório. Tinha essas coisas implícitas. Então, eu me lembro do conto de João e Maria, ele era bem pesado. E era do não é cancioneiro popular, é do imaginário popular. E aí veio né, se transformando até a história que chega na atualidade, que tem um pouco do caráter. Obedeça, não vá para o escuro, né? Porque tem elementos maus e etc. Então, eu acho que essa adaptação, ela é preciso, né? Sim. Da Cinderela também era horrível, né? Que as irmãs cortam o pé para caber no sapatinho. A madrasta morre com o corvo furando os olhos. Então, imagina. Se as crianças choraram com a mãe do Bambi morrendo e o Mufasa, imagina os outros. Aí tem uma pergunta do Slot, que é a diferença entre a Pixar e a Disney Studio. Hoje eles são colaborativos, né? Oi? Qual que é a diferença entre a Pixar e a Disney Studio Animation? São colaborativos hoje, não? Hoje em dia já comprou. A Disney já é igual a Marvel, é como se fosse uma marca, né? A Pixar, Marvel, mas o direito é tudo da Disney. A princípio era separado. Mas como... Oi, pode falar. Não, pode falar. Não vou te cortar, não. Não, a princípio eram sócios, né? A Pixar com a Disney. Então ela fez contrato de 6 filmes. Até então, o Toy Story 2 foi lançado só pela Pixar.
E a princípio ia ser lançado somente para em VHS, em DVD. Não seria lançado no cinema. Aí que foi a grande briga da Disney com a Pixar, que rompeu o contrato em 2004. Começou desde aí do Toy Story 2. Mas, como a Pixar lançou em cinema, foi sucesso novamente, concorreu ao Oscar de melhor canção. E é isso. Mais perguntas? Tem. Vou condensar duas para dar tempo. A gente tem 5 minutos e está chegando mais perguntas. Qual o filme mais caro produzido pela Disney? O que que você acha das dublagens brasileiras? E quantos trajes... Se é verdade que o Mickey tem mais de 250 trajes. Dizendo o quê? 290 trajes. Não sabia disso. Eu emendei várias perguntas Mais aí. caro, eu acho que de filme foi Piratas do Caribe. De filme, assim. Até eles fizeram os 2 últimos filmes em sequência, gravaram tudo antes de lançar, junto, né? Em sequência, porque ficou muito caro o custo. Em desenho animado, até então, estava sendo Enrolados, que foi mais caro. Antes tinha sido a Bela Adormecida também, que foi bem caro, que não teve bastante sucesso. Mas de desenho hoje é Enrolados e de filme é o Piratas do Caribe. A outra era... Esqueci a outra pergunta já. Sobre o que você acha das dublagens brasileiras? Olha, eu confesso que tem umas que são bem melhores que as, para mim, para as americanas, Sim. né? Que os americanos têm umas Eu acho vozes muito adultas, eu acho. que o povo não gostou da dublagem do Rei Leão, né? Especificamente. É. Por causa do sotaque carioca da Nala e o sotaque do Simba, assim. É. Particularmente. Acho que foi que o povo não gostou. Mas tem bastante briga disso, de artistas famosos dublarem os filmes. Mas um que deu bastante certo foi no Tarzan, que foi o do Moscov, que foi bastante aclamado e elogiado. Eu E teve normalmente não também. assisto dublado, então. E agora em novembro, se eu não me engano, vai abrir o Disney né? Tipo a Netflix. E Sim. eu tô ferrado. E a Amazon, aí não vou fazer mais nada da vida. Que tem vários filmes antigos. Tem 2 filmes particularmente que eu gosto muito, que não fez sucesso, você não acha, é muito difícil achar, que é o Atlantis, o Reino Perdido, e o Planeta dos Tesouros. Então você não acha que foi a época de decadência da Disney também, que foi essa transição para os filmes 3Ds, com a entrada do Shrek. Até então, tinha só a Pixar. Ô, Gil, a gente tem 2 minutos e tem muitas perguntas, mas tem uma do João Vitor que eu queria pontuar em 1 minuto. O que a gente que acha do Canção do Sul, se é um filme que deve ser esquecido? Ju, João, eu acho que não. O Canção do Sul, ele dá uma ótima discussão acerca da invisibilidade dos negros. Eu acho que ele é muito propício para a gente discutir racismo, sabe? Eu acho que é um filme fantástico para a gente discutir. Infelizmente, ficaram bastantes perguntas, eu vou copiar essas perguntas aqui, e aí eu vou tentar colocar lá no feed, tá? E aí, gente, a gente tem alguns segundos, eu vou me despedir. Muito obrigada pela audiência. E estão falando assim, por que não faz a segunda parte? É porque eu tenho aula daqui a pouco. Então, gente, muito obrigada. Mais aqui, ó. Esse livro é muito bom. É isso, eu amo a Disney. Tem as controvérsias. A Disney tem 2 pontos, né? Você ama ou você odeia. Então tem aquele público que tenta denegrir a imagem da Disney, aqueles que defendem. Ninguém é perfeito, é isso, viva a vida. E não vamos esquecer da canção